Amém. Você pode já abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 19, do 25 ao 27. São 3 versículos bem conhecidos e com uma mensagem bem simples. E a gente vai falar hoje sobre, se puder colocar a apresentação para a gente, especificamente sobre o Deus que cuida. E para isso a gente vai usar essa data tão bonita, que é a data do Dia das Mães, para pensar sobre o cuidado de Deus, refletindo sobre essa data que é uma data das mais comemoradas do ano. O comércio ele só perde para o Natal, uma data que mais vende, e se vende muito é porque tem muita gente querendo homenagear por tanto carinho, tanto cuidado. E eu achei bem legal trazer um texto a respeito de uma mãe, a mãe de Jesus, para que a gente falasse de cuidado. E Deus, o Orivan falou algo do tipo, agora no começo do culto, sobre cuidado de uma mãe. Tem um versículo que Deus fala lá em Isaías 49:15, sobre haverá uma mãe que possa esquecer de seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Deus, através do profeta Isaías, fala: olha o tamanho do amor de Deus, comparando até mesmo que o maior amor que a gente consegue enxergar, que é o amor de uma mãe, ainda que essa mãe falhe, porque a gente sabe que o ser humano falha, Deus não falha. Então a gente pode comparar o cuidado de Deus com esse cuidado materno. O próprio Deus, ele faz essas comparações para que a gente consiga enxergar. E quem não gosta de cuidado, quem não gosta de carinho? E às vezes eu penso nessas datas, elas são muito especiais, cheias de afeto, mas também são cheias de saudade, cheias de emoções que às vezes a gente vê em nós porque a gente gostaria de ter recebido mais cuidado e a gente não recebeu. Talvez a gente esperava um cuidado de alguém que era para ter dado cuidado e não recebeu. Mas eu queria falar para você, o maior cuidado do mundo foi o cuidado da cruz. E é isso que a gente vai ler, e eu quero que você fique. É diante da cruz que a gente consegue perceber o tamanho do cuidado de Deus por mim e por você. É diante da cruz que a gente reestabelece a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com o próximo e a nossa conexão com a gente mesmo. Então eu te convido a ler os versículos de João 19, a partir do 25 ao 27. E junto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Simples, você já conhece essa história. Eu quero te convidar a pensar a profundidade do cuidado de Deus a partir de um ato simples, o ato de estar diante da cruz. Essa passagem, no versículo 19, João, ele tinha uma mensagem clara no evangelho dele. Lá no versículo 20 ele fala: escrevi todas essas coisas para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. O objetivo de João no evangelho é bem claro: que todos saibam, Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então nessa noite, refletindo nas palavras milenares de João, eu quero que você saia com a vida de Deus,
que brota da palavra dele, que gera fé no nosso coração. Meu irmão, essa palavra, João não escreveu para simplesmente escrever atos históricos. João escreveu para que ela brote vida no seu coração através da fé em Jesus. E é diante da cruz que essa fé brota no nosso coração. Não há outra maneira de termos fé no nosso coração se não crermos no Cristo crucificado. Há muitas pessoas por aí amando Jesus como alguém que tem uma linda mensagem. Há muitas pessoas amando aí a Deus longe de Jesus. Não creio que Jesus existiu, mas eu creio que alguém me criou. Pessoas que creem segundo a tua vontade. Cada um no self-service. Eu creio no que eu quero aqui, faço uma miscelânea. Mas João tem bem claro, e essa passagem é para que a igreja Manaim acredite nessa noite e tenha vida de Deus para a sua vida, para o seu coração. Agora imagine você, Maria, diante da cruz, como estou propondo para você a se colocar. Ela para e pensa ali colocada, ela começa a se lembrar, como mãe, ela está olhando o seu filho. Pense na imagem, uma mãe olhando o seu filho naquela situação. Ela fala: que boa notícia que é o Evangelho. Eu recebi a visita de um anjo me falando que meu filho seria o Salvador. Eu vi crescer no meu ventre milagrosamente uma criança. Ao visitar a sua prima Isabel, você conhece a história, o filho de Isabel também no ventre se mexe, e Isabel, cheia do Espírito Santo, tem a revelação daquilo que estava no ventre de Maria. E Maria então canta a linda canção que lemos juntos em Lucas 1, com o Eurivan aqui no começo do culto. Você acabou de ler, você se lembra: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou à humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Depois ela fala: o Senhor exaltou os humildes e lembrou com misericórdia da sua serva. Aonde está a bem-aventurança de Maria diante da cruz? Diante da cruz, aonde está o Deus que se atenta com misericórdia para a sua serva? Diante da cruz, vendo seu filho dilacerado, sangrando, zombado, dominado por Roma, com uma cruz de espinhos. Aonde está a serva tão lembrada, amada? Muitas vezes nós estamos como Maria. Maria viu completamente o ministério de Jesus. Ela sabia que seu filho era diferente. Aos 12 anos, eles foram ao templo, perderam Jesus. A hora que foram ver, Jesus estava lá, encantando. A palavra de Deus fala exatamente isso. Que fala que as pessoas encantadas com Jesus, com o menino Jesus de 12 anos, ele não estava simulando algumas palavras e nada do tipo. Ele estava com a sabedoria, com suas explicações, seu entendimento da Bíblia, gerando encanto com a sabedoria. E daí eles falam: olha, Jesus, onde que você está? Ele fala assim: olha, onde que mais que eu poderia estar? É na casa do meu pai. Acho que Maria falou: mas espera aí, o que esse menino está falando? Talvez a Bíblia fala que eles não entenderam. Lá em Lucas 2, no versículo 50, fala, eles ficaram meio sem entender, mas foram embora. Maria sabia, ela sabia que Deus tinha algo para Jesus, mas acho que ela não sabia exatamente o que. O Evangelho foi revelado hoje para mim e para você. Maria estava andando por fé. Por fé. Ela foi, a fé de Maria foi quem insistentemente com Jesus, lá em João 2, quem possibilitou o primeiro milagre, a multiplicação de vinho. Mas foi Jesus explicando para Maria claramente, fala: olha, agora chegou a hora, o filho de mãe, e agora você é minha discípula. E Maria, como outras mulheres,
se tornou discípula de Jesus. Ela foi uma das principais fontes de informação. Ela viu de primeira os milagres, os sermões, os ensinamentos. Ela viu Lázaro ressuscitando. Ela viu pessoas sendo curadas. Ela viu os milagres. Como que tudo isso conversa com a cruz e vendo um momento tão devastador como perder o seu filho? Muitos de nós vimos muita coisa nessa vida. Muitos de nós aprendemos muita coisa aos pés da cruz em Jesus. Muitos de nós vemos milagres espetaculares, nós temos testemunho de coisas lindas. Muitos de nós nos entregamos aos pés da cruz, mas às vezes temos os nossos corações dilacerados pelo momento. Maria não foi diferente. Mas é diante da cruz que o Evangelho faz sentido. Porque o Evangelho, ele é diferente da espera do que o mundo espera. O Evangelho, ele é muito diferente do que nós consideramos sucesso. O Evangelho é diferente de tudo que o homem consegue oferecer. Porque se o homem conseguisse oferecer, não precisaria de Cristo vir à terra e padecer pelo meu e pelo seu pecado, meu irmão. O Evangelho é a história de que Deus passa conosco pelas maiores tempestades dessa vida. O Evangelho mostra que não há noite tão longa que o sol não dissipe de uma vez. Não há tempestade e trevas tão densas que resistam ao som de Jesus clamando: acalme-se. Ele é a fonte de tudo e passa comigo e com você por qualquer tempestade, porque nós sabemos que podemos confiar nele. É isso que Maria estava fazendo. A história não fala do sentimento de Maria. A história não fala, João não relata o que Maria estava sentindo. A história não relata a conversa, porque João tinha um objetivo. Era claro, era que quem lesse tivesse vida. E a vida vem através do Evangelho. A vida vem através de estarmos diante da cruz. E o que João faz? Ele explica a beleza que é estar diante do Evangelho. Diante da cruz, nesses 3 versículos, Jesus estava reestabelecendo 3 relações. E o Evangelho, ele é belo, mas ele não há nada de atraente no Evangelho para o homem natural. O único homem que acha o Evangelho atraente é o homem que está convencido do pecado. Que beleza que há na cruz, que beleza que há na morte, que beleza que há em alguém morrendo pelo outro. A cruz é um escândalo. É assim que Paulo trata, o escândalo da cruz. Somente um pecador que sabe que era para ele estar naquela cruz. Somente um pecador que sabe que a aliança feita no jardim, quando Deus criou o homem, falou: olha, a desobediência gera morte. Entende a beleza do sacrifício de Cristo. E sabe, a beleza da cruz é do cuidado de Deus comigo e com você. Para que nós não morrêssemos eternamente, Cristo vem e morre pelo meu e pelo seu pecado. Deus cuida dos filhos desobedientes. Quantas mães aqui tiveram que, na desobediência do filho, cuidar de algo que ele fez de errado e ainda resolver o problema dele, né? Você vê que o filho mais arteiro vai, você fala: não faz, não faz, você vai cair, não vou, vai cair, cai, bate a cabeça, sangra, daí tá lá chorando: mamãe. E a mãe vem com todo amor e cuidado. Deus cuida de nós, no nosso erro, nos restaura. Cuidado de Deus, o carinho, o afeto de Deus por nós. De filhos desobedientes, erramos desde o início, mas enxergamos beleza no Evangelho. Mas há 3 relacionamentos que diante da cruz Deus restaura.
O primeiro relacionamento que é restaurado na cruz é o relacionamento com Deus. O segundo relacionamento que Deus restaura na cruz é com o nosso próximo. O terceiro relacionamento que Deus restaura na cruz é com você mesmo, é o seu relacionamento contigo, que nem você se aguenta. Já pensou aquele dia, nossa, não precisava disso. Diante da cruz, Deus restaura a nossa comunhão com Ele. Você leu que eles chegaram lá. É diante da cruz que a gente percebe que a nossa fragilidade. Deus criou você, Deus te formou, e a gente se distanciando dele, quer seguir os nossos próprios caminhos. E isso ofende a Deus. Nosso pecado ofende a Deus. E a gente entende que é diante da cruz, na hora que a gente olha o escândalo da cruz, a gente percebe que a cruz foi por causa de nós, duplamente. Foi duplamente por minha e por sua causa. Foi primeiro por minha culpa. A morte que era minha, Cristo paga. Cristo absorve o meu pecado. Então, primeira, você é o motivo. Maria e João, diante da cruz, percebem: era para eu estar ali, não Jesus. João, discípulo amado, percebe: era para eu. Deus, era para mim estar ali. Maria percebe: era para mim estar ali. Porque Maria precisa de um Salvador. Ela fala: Deus é meu Salvador. Salvação do que? Se não havia pecado na natureza humana de Maria. Havia pecado em Maria e havia pecado em João. João, lembra? Você conhece a história. João queria estar à direita de Jesus. Queria estar à direita aqui, poder de sinal de autoridade. João era cheio de si. Olha, um discípulo de Jesus cheio de si. Que absurdo. O pecado causa o que nós fizemos com o mundo. Dentro da nossa dependência, nós chegamos e colocamos o mundo onde está. Olha você como o mundo está. Você acha que você é um bom gestor do mundo? Você acha que o Brasil está sendo bem gerido? Você acha que as nações estão sendo bem geridas? Não há fome, não há guerra, não há corrupção, não há displicência, aonde há pecados sociais, onde ninguém liga e todo mundo não liga. A nossa sociedade, nós convivemos diariamente com pessoas que não ligam para beber e dirigir, por exemplo, e milhares de pessoas morrem ao volante. Nossos amigos fazem isso todo dia, acham graça em beber e dirigir, mas isso, eu falo que isso será um dos principais pecados de condenação sobre toda a humanidade, porque alguém conhecido, algum amado de alguém vai morrer por alguém que bebeu e dirigiu. Isso não é um pecado só de uma pessoa, mas é de uma sociedade que condena mal condenado o pecado. Isso é pecado. Como você pode pensar entre outros, há muita fome no nosso mundo e há muita riqueza de outro lado. Quantas crianças estão morrendo de fome hoje, inclusive no Brasil, e nós não ligamos muito. Para a gente está tudo bem viver, a gente vai dormir na nossa casa. Pecados sociais. No dia do julgamento final, Deus, culpados. Imagine, se causa isso indignação em você, imagine o coração de Deus, que é santo, justo, culpados. Então foi por minha, por sua, por João e por Maria. Mas é o segundo ponto, que é por causa de nós, é por causa do amor de Deus por nós. Ele não morre só por causa da nossa culpa, Ele morre porque Ele te ama, meu irmão. E Ele queria reestabelecer a comunhão com você. Foi duplamente por você. Então, diante da cruz eu percebo, foi por mim. Foi sim. Muita gente consegue perceber Jesus na cruz, mas a maioria das pessoas não consegue perceber que Jesus não está mais na cruz. A grande questão é que muita gente olha a cruz e tem peso.
Mas a vida do cristão, meu irmão, não é ter peso por causa da cruz, é alegria, é regozijo, porque o amor de Deus nos limpou, nos restaurou, nos chamou para perto. Isso causa alegria, vida. João escreveu para que você tivesse vida. Tem um grande escritor que eu gosto muito, grande teólogo, um dos maiores teólogos da nossa geração, que eu já citei aqui em outras pregações, o Tim Keller, que diz: o Evangelho é que eu sou tão pecador que Jesus teve que morrer por mim, mas tão amado e tão valorizado que Jesus ficou feliz em morrer por mim. Isso leva a profunda humildade e profunda confiança ao mesmo tempo. Não consigo me sentir superior a ninguém e, no entanto, não tenho nada a provar a ninguém. Meu irmão, o Evangelho te mostra que Jesus morreu por você, pelo seu pecado, te deixa humilde. Humilde porque, se você fosse bom, Jesus não precisava ter morrido por você. Você acha que você é o bonzão, que você consegue tudo sozinho, na força do seu braço, que você construiu sua vida sozinho. Se não é a misericórdia de Deus, você estava no pó, na lama, envolvido na sua sujeira. Mas Ele não para por aí. Isso te dá humildade, consciência. Mas boa parte dos cristãos se esquecem da segunda parte, que apesar disso, Ele nos restaura, nos limpa, te dá nova vida, meu irmão. Não tem felicidade maior. A gente não precisa caminhar mais de cabeça baixa. Ninguém pode. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus te fez para andar de pé, meu irmão. Não é com a cabeça baixa, não. Deus te fez para não ficar preocupado com o seu pecado, não. Ele te liberta, te salva, te restaura, te dá nova vida para viver um reino de paz, justiça e alegria. A felicidade do reino é a marca dos filhos de Deus que proclamam: eu era, não sou mais, agora Cristo vive em mim, aleluia. Restaurado em Cristo. Foi por você duplamente, meu irmão. Não deixe ninguém te tirar a alegria do Evangelho, porque é na alegria que a gente caminha e vai esse mundo afora, apresentando para os outros: ou você está sabendo? O Evangelho é uma boa notícia. Diante da cruz, Deus restaurou, e por causa da presença dEle, que essa alegria é gerada no nosso coração. Então estavam ali João, Maria, a irmã de Maria, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Você viu, estava todo mundo ali. Então a segunda coisa que a gente aprende na cruz, que você aprende, que eu aprendo, lendo a Bíblia, esses 3 simples versículos que tem uma grande lição para a gente, é que na cruz Deus estava restaurando a nossa relação entre nós. Ninguém chega na cruz sozinho. Não é lugar, a cruz não é lugar de estarmos sozinhos. Estavam os 4 ali, juntos, conscientes. Ninguém precisa caminhar sozinho. E isso é a igreja. Você se apresenta na cruz, vai ter hora que você vai estar para baixo, meu. Mas se você estiver sozinho, você vai ter que dar conta de levantar sozinho. Se você estiver andando com alguém, um levanta o outro. É isso que Jesus olha para Maria, para João, ali na cruz. Imagine o quanto de coisa ele poderia falar. Em seus últimos momentos na cruz, sofrendo, chorando, ele poderia falar muitas coisas. O que Jesus escolhe fazer? Ele escolhe cuidar. Ele escolhe manifestar cuidado. João era o filho mais velho de Maria, entre seus irmãos e irmãs. Você conhece a Bíblia, sabe que a Bíblia relata que Jesus tinha irmãs, no plural, e alguns irmãos, 4. Mas Jesus era o mais velho. A Bíblia não relata a história de José após aquele episódio do templo dos 12 anos. Provavelmente José, ele tinha falecido durante esse tempo, entre os 12 anos de Jesus e os 30 anos. Até por isso que Jesus era conhecido como o carpinteiro. Jesus assumiu a casa, cuidou de Maria, cuidou de seus irmãos menores, sustentou Maria até que os seus irmãos pudessem suprir financeiramente a casa. E começou o ministério aos 30 anos. O carpinteiro que sustentou a casa, cuidou de Maria, falou: é chegada a minha hora.
agora eu tenho muito mais gente que cuidar do que minha casa. Jesus fala: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus estava ali na cruz manifestando cuidado pela mãe na carne dele, mas que agora tinha virado parte dos discípulos, parte da igreja. Eu penso em Maria recebendo esse cuidado de Jesus ali na cruz. Pense ela não sabia que ele ressuscitaria no domingo. Ela aflita porque tinha virado uma discípula, e os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Maria estava sozinha a partir dali. Os irmãos de Jesus, João fala que eles não acreditavam nele antes da crucificação. Maria passou o sábado sendo cuidada, confortada, porque teria um filho para cuidar dela, que é João, o discípulo amado. Na cruz, Jesus deixa uma mensagem impactante para a igreja. Igreja, vocês são família de Deus. Na igreja ninguém vai mais caminhar sozinho. Na cruz, Jesus estava dando uma mãe para um amigo e um filho para uma mãe desamparada. Por causa de um dia de desamparo, Jesus não deixou que Maria emocionalmente se abalasse. Maria foi amparada por essa mensagem do cuidado através de João. Desde o Éden, Deus criou Adão e já deixou essa mensagem: não é bom que o homem esteja. Jesus poderia falar assim: Maria, você não vai estar sozinha. Deus, no caso ele, vai cuidar de você. Fique tranquila, Maria. Maria seria confortada, pelo amor de Deus. Mas não foi assim que Deus criou o mundo, meu irmão. Deus criou a gente para estar junto com gente. Deus criou a gente para ser amparado por gente. Deus criou a gente para amparar gente. É você a resposta de Deus para o desamparo de alguém. Deus te criou para que alguém não esteja só. Deus criou a igreja para andarmos juntos. 1 João 4, 19 a 21 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você recebe o amor de Deus e depois ama. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama Deus, ame também o seu irmão. O mundo vê o amor de Deus por nós, através de como nós amamos uns aos outros. Meu irmão, a igreja, o mundo não acredita mais no amor. Você vai conversar de amor, lá fora todo mundo está meio constrangido, é meio piegas. O amor é reservado ao íntimo. Deus joga o amor ao público, coletivo. A igreja é lugar de amar e ser amado, meu irmão. Nós temos que crescer no amor. Nós podemos crescer muito no conhecimento, mas o mundo está cansado de crentes cheios de conhecimento que não amam. Igreja Manaim, você foi chamada para amar. E a gente manifesta a luz de Cristo através do amor uns pelos outros. Gálatas 6,10 diz assim: porquanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós somos família, meu irmão. Olha, dá uma olhada à sua volta aí. Dá uma olhada à sua volta quando eu tomo um pouquinho de água. Irmão, nós somos família. Isso não quer dizer que a igreja substitui sua família natural. Preste atenção aqui para mim. Jesus não diz aqui: todo mundo que não tem mãe, todo mundo que não tem filho, agora vai ser cuidado por alguém da igreja. A igreja cuidava dos órfãos e das viúvas, sim. As viúvas eram muito desamparadas numa sociedade, naquela época que a mulher tinha muitas dificuldades no meio da sociedade. A igreja é direcionada a cuidar coletivamente das pessoas. Mas o que Jesus faz
é dar uma missão específica para João. O amor da igreja é um amor que transforma as pessoas e nos reenvia de volta para as nossas famílias. Deus não quer que você substitui a sua família pela família da igreja. Deus quer que a família da fé seja exemplo, bons pais, suprindo e mostrando como, para aqueles que não tiveram bons pais, como é ser um bom pai. E você vendo e percebendo, recebendo esse amor, você volta e mostra o amor a um pai que não soube demonstrar esse amor. Filhos que não tiveram pais, pais que não têm filhos, onde a casa é totalmente destruída. A família na fé é lugar de restauração das famílias lá fora, por meio de nós, descendentes de Abraão, pela fé. As famílias desse mundo serão restauradas, porque a família na fé será um modelo. Porque nós seguimos a Cristo, o Cristo que se doa, o Cristo crucificado que se deu, para que através do amor, famílias sejam restauradas. Cheguem aqui, caídas, mas saiam daqui levantadas. Amém. Meu irmão, se alguém te fez mal, Cristo te restaura para que você faça o bem. Falei que é na cruz que nós percebemos o amor de verdade. E algumas pessoas falam: nossa, só quem é mãe sabe o que é amar de verdade. Meu irmão, minha irmã, com carinho eu te digo, o amor de verdade é só de Deus. Deus, Ele te ama. Se por algum motivo você não teve a oportunidade de ser mãe, não teve a oportunidade de ser amado pela sua mãe ou seu pai, alguém te tratou mal e você sente que falta algo, faltou algo, algum cuidado, Deus cuida de você. Deus cuida com carinho de você. O Espírito Santo vem e cuida de você, te abraça. Ele pode sim agir com o seu milagre. Nós devemos orar por milagres, mas o maior milagre é o amor dele por nós. Nós temos uns aos outros para amparar. A igreja é o lugar das que não têm filho, cuidar dos filhos na fé. É o lugar das que não têm mães, cuidarem das suas mães. Família espiritual. Porque Deus, Ele cuida, mas nós juntos somos cuidados e mostramos ao mundo como é esse amor. Segundo ponto, Deus, através de Jesus na cruz, restaura a nossa comunhão entre nós. Na cruz, nossa comunhão é restaurada. E tem uma frase aqui, que não está passando para o lado ali, não vai dar para você ler. Consegue passar para mim? Não sei se o que aconteceu. Que a gente leu 1 João 4,16. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não adianta você só receber o amor de Deus, meu irmão. Não adianta. Porque nós paramos aí. Você foi chamado para amar. Quem recebe com felicidade o sacrifício de Cristo é chamado para amar. Terceiro ponto que nós recebemos na cruz é restaurado o nosso relacionamento pessoal. Muitas vezes as coisas que te afetam, o jeito que você foi criado, o seu comportamento, muitas vezes você não consegue, você não entende por que eu sou assim, porque as coisas não dão certo, cheio, carregado de culpa. Acho que as coisas que aconteceram na sua vida são como um peso para você, e vive cheio de autocomiseração, de autopiedade. Na cruz você se aceita como você é, porque Deus te fez, meu irmão. Deus te fez, e Deus não te fez para você andar com dó de você mesmo. Deus não te fez para achar que você é incapaz. Você é portador da imagem e semelhança de Deus. Na cruz eu tenho convicção, foi Deus quem me criou, e me criou para que eu tenha vida
Eu recebo o cuidado de Deus, restaurando quem eu sou. Através do quê? Através da missão. Deus te chamou para algo, meu irmão. Não acha que você vai nascer, morrer, crescer, trabalhar, algum dia aposentar, se tiver com aposentadoria ainda, e morrer, e tudo bem, daí o céu é só o céu. Deus quer que você viva o céu aqui. Deus quer que você tenha consciência do que Ele tem para você aqui. Não faz sentido nenhum Deus te salvar, restaurar você, para só você ficar aguardando ir para o céu. Se fosse assim, descia um elevador, foi salvo, desce o elevador, aperta, sobe para o céu já direto. Deus te deu uma missão, meu irmão, e é através da missão que Ele deu para mim e para você que nós entendemos quem nós somos de verdade. Deus colocou Adão e Eva no jardim para algo, cultivar e guardar. Você foi posto nessa terra para cuidar do que Deus colocou na sua mão. Jesus deu a Maria para João cuidar. Como que João respondeu, meu irmão? João respondeu assim para Jesus: Jesus, eu tenho a Salomé aqui na mãe. Não dá não tem quarto lá em casa para Maria. Chama o Pedro, não é o Pedro que é o cara, apacenta minhas ovelhas. Chama outro, Jesus. Foi assim que João respondeu. João respondeu e falou assim: não, João, Jesus, falta dinheiro no meu bolso. O senhor sabe, eu sou discípulo, larguei a empresa de pesca do meu pai, não estou sem salário, vou dar o que para Maria comer, coitado? Foi assim que João respondeu. Meu irmão, Deus chama a gente para não dar desculpas para o que Ele nos chama. Deus chama a gente para de bate pronto falar: amém, sim, Senhor. Quando o anjo apareceu para Maria, o que ela respondeu? Cumpre em mim, Senhor, a tua vontade. Quando Jesus chama João: venham, te farei pescadores de homens, o que João responde? Qual é a prática de João? Larga tudo. Ele não fez conta. Falou: não, agora eu vou fazer uma faculdade primeiro, Jesus. Eu vou fazer uma poupança e depois eu te sigo. Na hora, meu irmão, Jesus chama a nós para respondermos a Ele. Sim, Jesus, eis-me aqui. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Igreja Maranhão Americana diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu preciso melhorar, preciso ser santificado. Cristo nos santifica, meu irmão. Há pessoas há 30, 20, 30, 40, 50 anos na igreja esperando algo. Deus precisa me falar. Mais do que fala através da Bíblia, o quanto as promessas de Deus tem para você, mas não só as promessas, mas a tarefa que Deus dá para a sua igreja. Deus cuida de nós, meu irmão, mas Deus te chama para cuidar dos dele também. Tem muita gente aí fora precisando ser cuidada através do Evangelho que restaura as casas. Tem muita gente pagando de bom quando está dilacerado, sujo no pecado. Até conhece, vê o crucifixo de Jesus restaurado, mas não entendeu que é por causa dele, não entendeu que Cristo dá uma nova vida para ele, não entendeu que Cristo dá uma comunidade para ele, não entendeu que aos pés da cruz muda tudo e muda o nosso sim. E diante aqui da igreja, diante do Dia das Mães, a minha vida foi restaurada por uma mãe que disse sim. Temos mães, pais, filhos aqui. Hoje eu tenho a minha mãe aqui. Se eu estou pregando aqui hoje, foi muito por causa do sim da minha mãe. O sim é a estar diante da cruz. Entender que Jesus era o Salvador da vida dela. O sim dela a estar constantemente numa comunidade. O sim dela a
ir de encontro a quem precisava conhecer o Evangelho. O sim dela, mesmo perdendo o marido e enfrentando as dificuldades do preconceito com uma mulher liderando uma igreja, liderou. Sim, Deus, eis-me aqui para cuidar desta igreja. Quando entendeu a necessidade de cuidar específico da família, Deus, eis-me aqui. Sim, Deus, eu abro mão para cuidar da família. E constantemente eu lembro das escolas dominicais que ela dava em casa para a gente. Sim, Deus, eis aqui. A estar com 3 filhos constantemente, mostrar que é na comunidade lugar de restauração pessoal. É o sim da minha mãe no Dia das Mães que me inspira a estar aqui. O sim, Deus, de eu vou, Jesus, obediente. Eis-nos aqui, para sermos restaurados constantemente, para cuidarmos do corpo de Deus constantemente, e para dizer sim ao que Ele coloca na sua mão. O que Deus tem colocado na sua mão? Você tem cultivado e guardado? Quais as pessoas Deus colocou para você cuidar? Qual o trabalho que Ele colocou para você exercer? Quais os dons e talentos que Ele colocou para você usar para a obra dEle? Você tem sido fiel? O resultado é Ele quem dá, meu. Quem gera o fruto, faz crescer, faz brotar, é Ele. Cabe a nós sermos fiéis, falar: Deus, eis-nos aqui. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Coloque-se de pé. Vou convidar a banda para estar aqui na frente. É através do sim dos filhos que eles deixam de ser parte do problema de uma sociedade caída e começam a ser a solução. Meu irmão, você é a solução para o que Deus colocou na sua mão. Se é uma mãe sem filho, como João, que foi cuidar de Maria e recebeu na sua casa de bate-pronto. Se é um filho que precisava ser cuidado e ensinado. Se é o trabalho, se é a sua família dentro da sua casa tem ouvido a restauração de Jesus. A sua família tem recebido esse cultivar e guardar. A sua família na fé tem contado com o seu sim. O seu trabalho tem cuidado com a sua dedicação e com o seu sim que Deus colocou na sua mão para a restauração. A cidade de Americana tem contado com o seu sim para você levar a palavra de Deus. A igreja Manaim tem contado com o seu sim para servir. Se essa palavra te incomoda, fala: eu quero fazer mais, João, o que eu posso? Lá no balcão, nós temos a palco dos voluntários. Fala: eu quero servir de alguma forma. Vamos achar onde você pode conseguir ajudar. Eu quero encontrar a minha vocação, eu quero encontrar o que Deus tem para mim. Meu irmão, a palavra de Deus já falou muita coisa que Ele tem para você. Diante da cruz, nós recebemos o cuidado de Deus através da restauração com Ele e da presença dEle, da nossa restauração com o nosso próximo e a nossa restauração conosco através da missão que Ele dá e do nosso sim a essa missão. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus filhos que disseram sim e estão hoje aqui, Senhor, compartilhando da Tua palavra. Deus, aos Teus filhos que há muito tempo têm dito sim, Deus. E eu peço, Senhor, se há alguém aqui nesta noite que, como Maria e João estavam diante da cruz e passando por momentos turbulentos, Senhor, às vezes como não conseguem enxergar o fim da tempestade, que eles saibam, Senhor, e consigam acreditar que o Senhor está com eles, Senhor. Restaura a fé daqueles que perderam a fé, que eles saibam que qualquer tempestade tem seu fim e logo passará, e tudo parecerá que nunca aconteceu, Senhor Jesus. Seja aqui ou na eternidade, nosso conforto está no Senhor.
Restaura a nossa fé, a nossa força no Senhor. Mas é diante da cruz, Senhor, que nós também, eu oro para aqueles que precisam ter um relacionamento contigo restaurado e que precisam, Senhor, entender o valor do teu sacrifício na cruz, que não é para o outro, mas é para mim entender que foi o meu pecado quem crucificou Jesus, e era a minha morte que ele morreu, mas é por causa do amor tão grande dele que ele me restaurou, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua restauração. Eu quero caminhar em alegria, Jesus, através do teu evangelho. Nos faz entender também, Senhor, as pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, para que nós possamos viver em comunhão, Jesus. Obrigado por essa igreja e podermos caminharmos juntos uns aos outros, Senhor, e sermos os filhos aos que não têm mãe, ser a mãe aos que não têm filho. Espírito Santo, convence, Senhor, dos sims que precisam ser dados hoje. Em nome de Jesus, envia, Senhor, os teus filhos, e que haja convicção de que foi o Senhor quem fez esses meus irmãos para a tua glória. Não fez para viver uma vida sem propósito, mas o Senhor os fez com mais semelhança para o propósito. Espírito Santo, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.